Hoje a gente vai contar a história de um gigante, um clube que já foi o dono da Europa, que desabou por má gestão e que agora, olha só, tenta se reerguer pelas mãos de uma de suas maiores lendas. Essa é a história do RSC Anderlecht. Pois é, essas são as perguntas que guiam a nossa conversa de hoje. É uma história que tem de tudo: glória, crise e uma tentativa de redenção muito corajosa que está mudando a cara de um dos clubes mais tradicionais da Bélgica. Então, para a gente entender o tamanho do buraco em que eles se meteram, primeiro a gente precisa entender o tamanho da glória que eles já tiveram. O Anderlecht não era só mais um time grande, não. A gente está falando de realeza do futebol. Olha só esse número, 34. E o que isso significa? Significa 34 títulos da Liga Belga. É um recorde absoluto. Isso aí cimentou o Anderlecht como a maior força do país por décadas. Mas esse domínio todo não ficava só na Bélgica, não. Foi ali, nos anos 70 e 80, que o clube virou um verdadeiro bicho-papão na Europa, vivendo uma era de ouro espetacular. E dá uma olhada nessa lista. Não é pouca coisa. 2 Recopas Europeias, 2 Supercopas, uma Copa da UEFA. Era a época de lendas como Robbie Hensenbrink e Enzo Sifo, caras que botaram o Anderlecht no mapa da elite europeia pra valer. Mas, como a gente sabe, nem todo o império dura para sempre. E a queda começou. A transição da glória para o caos foi assim, num piscar de olhos. Foi brutal. Pensa comigo nesse dado. 59 anos. 59 anos seguidos jogando competições europeias. Isso não era só uma estatística, era parte do DNA do clube. E quando essa sequência acabou, em 2018, não foi só uma derrota, foi um pilar inteiro desmoronando. Mas como é que se chega nesse ponto? Bom, não foi uma coisa só. Foi uma tempestade perfeita, saca? Uma gestão financeira desastrosa, dívidas gigantescas, e não era só com eles. A liga toda estava numa crise de 250 milhões de euros. E claro, a torcida vendo isso foi para cima da diretoria. Ficar fora da Europa foi só a febre, o sintoma de uma doença que já estava comendo o clube por dentro. E nada resume melhor o clima da época do que a fala desse torcedor, o David Parkes. Ele disse uma coisa simples, mas que diz tudo. Os torcedores estavam longe de estarem felizes com o que viam. Simplesmente não era bom. E ponto final. O que se via em campo era o espelho do caos fora dele. E a frustração dava para tocar, sabe? Só que aí no meio de toda essa escuridão, dessa bagunça, aparece uma luz. Um cara que era a própria imagem do clube nos tempos de glória, decidiu voltar para casa para encarar a tempestade de frente. E esse cara era ninguém menos que Vincent Kompany. Pô, ele tinha acabado de ter uma carreira absurda no Manchester City, um ídolo por lá, e ele volta para casa. Só que o gigante que ele deixou para trás não existia mais. O que ele encontrou foi um clube de joelhos, precisando desesperadamente de um líder. E o Kompany não chegou prometendo mundos e fundos, pelo contrário, a mensagem dele foi essa aí, um verdadeiro manifesto. Ele falou em processo, em elenco muito jovem, mas talentoso, e lançou a hashtag que virou o lema da coisa toda, hashtag In Youth We Trust, ou seja, a gente confia na molecada. Era um recado claro. Beleza, papo bonito, filosofia legal, mas e na prática? Como é que esse tal de Projeto Kompany ia funcionar? Porque olha, ele não chegou só com discurso não. Ele chegou com um plano bem definido debaixo do braço. E a primeira coisa que ele mexeu foi na tática. E aqui tá o pulo do gato. O time começava num 4-4-2 clássico, bem tradicional, mas era só ter a bola que a mágica acontecia. Um dos meio-campistas recuava para a zaga e de repente, pá, o time virava um 2-3-5 super moderno, ultra ofensivo. A ideia era ter gente pra caramba no ataque e dominar a posse de bola. E quem eram os caras que iam executar esse plano? A molecada, claro. Olha só alguns exemplos. Joshua Zirkzee, um atacante de 20 aninhos emprestado pelo Bayern. Sérgio Gomes, um lateral de 21 que deu 10 assistências numa temporada. A média de idade do time todo, 22,7 anos, o time mais novo da liga inteira. Eles estavam, na verdade, resgatando a alma do clube, que sempre foi revelar talentos. E só pra gente ter uma ideia da paixão que envolve esse clube, a gente precisa falar da maior rivalidade deles. O clássico belga contra o Standard Liège. E cara, não é só futebol, é um choque de culturas. De um lado, o Standard representando a galera trabalhadora de Liège. Do outro, o Anderlecht, o time da capital, Bruxelas, visto como o time da elite. Essa rivalidade alimenta a alma do clube. Tá, mas e aí? Time jovem, tática ousada, filosofia bonita, funcionou? Deu resultado? Vamos dar uma olhada no que aconteceu na prática.
Bom, a resposta não é um simples sim ou não. Por um lado, o progresso foi nítido. O time ganhou uma identidade e conseguiu um terceiro lugar, o que já foi um baita alívio. Mas por outro lado, a defesa ainda era um problema, tomando um gol por jogo em média. E o sonho de voltar para a Europa? Bateu na trave, o time perdeu na fase de qualificação. E é aqui que a gente termina. Com essa pergunta no ar, o plano está aí, a base foi construída, mas o futebol de hoje é um jogo de gigantes financeiros. E aí fica a questão: só confiar no processo? Só apostar na garotada? É o bastante para um clube como o Anderlecht voltar a ser rei? Essa é a grande dúvida. E só o tempo mesmo